Olá, gente, tudo bem? Agora a gente vai começar a ver as doenças causadas por nematelmintos, tá bom? Nós já vimos as causadas pelos platelmintos, que eram a esquistossomose, a que a gente chama de solitária, que é a teníase, e a cisticercose, tá bom? Agora a gente vai começar a ver as causadas pelos nematelmintos, que são a primeira que nós vamos ver é o que a gente chama de enterobise ou oxiurose ou oxiurus, tá? Essa aqui é uma doença, assim, provavelmente todo mundo já teve quando era criança e ela é conhecida como a doença da coçadinha, tá? Por que doença da coçadinha? Porque esse parasita, ele deposita os ovos na região anal e aí dá a coceira, tá? Aqui tem uma foto muito bem explicativa da coçadinha, né? E o nome desse parasita é o chamado enteróbios vermiculares, tá? Os sintomas são purido anal e coceira. O que é purido anal? Você começa a ficar com uma aguinha, né, um purido saindo do ânus e te dá uma coceira, tá? A transmissão, você pega essa doença através de alimentos contaminados ou através da autoinfestação. Você tá, coça, entrou, coçou lá o ânus, né? No sentido científico mesmo, coçou o ânus, pegou um ovo do animal e colocou na boca. Ou é muito comum em criança, principalmente na fase de creche, na fase pré-escolar, porque as crianças têm esse verme, elas pegam esse verme assim muito fácil de pegar. E aí, durante a noite, ele coçou, ficou o ovinho do verme na unha, né? E aí, pegou a comidinha lá e comeu. Aí lá abriu o pacotinho de biscoito, você abre aquele biscoito que a gente não pode falar a marca aqui, aí vem a outra criança, né? Mete a mão ali e pega. Então já pegou o biscoito com ovo também e comeu. Então ela é uma doença de fácil disseminação. Então quando você vê a criancinha lá na cadeira assim esfregando o bumbum, é porque provavelmente ela está com oxiurose. E aí a profilaxia é a utilização de vermífugos para evitar em que você tenha essa doença, uma infestação dela, e lavar bem as mãos. Tá? E a contaminação se dá assim. Olha só como é que é o ciclo da doença aqui, ó. Contaminação por ingestão de alimentos contaminados com ovos, tá? Você pode até ter também por uma questão de saneamento básico, tá? Mas é mais difícil. Mas tem também. Então, o alimento está contaminado com ovos, como eu expliquei lá, você ingere. O enteróbios vermiculares, no final do intestino, ele pode migrar do corpo da mulher e ir para a vagina e para a tubo uterina. Aí já causa coisas muito mais severas, tá? Mas a ideia é ingeriu, passou aqui esôfago, estômago, intestino. Aqui no intestino, quando esse verme que a gente tem o macho e a fêmea, tá? A fêmea é maior que o macho, ela se reproduz e a fêmea, durante a noite, por causa do nosso hormônio do sono, a melatonina, estimula ela a vir para a área externa do ânus e depositar os ovos ali. Então, o fato de você ter muitas fêmeas depositando os ovos na área externa aqui, vai causar um desconforto, uma coceira. E aí você, dormindo, coça. Né? A gente não mexe. E aí, beleza, foi ao banheiro de manhã, não lavou as mãos, pegou esse transporte público, deixou os ovinhos lá, chegou na escola, botou a mão na maçaneta, deixou seus ovinhos, e aí todo mundo que vai botar a mão ali vai pegar. Então, galera, aproveitando essa questão até da pandemia, né, de utilização de álcool em gel, de lavar bem as mãos, a gente poderia levar isso para a vida, né? Eu já tinha mania de andar com álcool gel na bolsa e tal, mas assim, vamos levar isso para a vida, não é só porque a gente está na pandemia que a gente tem que usar as questões higiênicas, não. Né? Vamos levar isso para a vida porque pode evitar outras doenças também. E aí, ó, a autoinfecção do indivíduo após coçar o ânus, levar as mãos até a boca ingerindo os ovos do enteróbios. E a liberação dos ovos para o ambiente. Tá? Você liberou, coçou, aí abriu o seu biscoito lá, você está sentado lá na sala de aula, está estudando, abriu o seu biscoito, foi e comeu. Aí seu colega do lado pegou e comeu também, ingeriu os ovos. E aí o ciclo começa, tá?
A próxima verminose é a filariose ou elefantíase. Essa não tem cura, tá? O nome do parasita é Wuchereria bancroft. É o que tem um nome mais complicado. E aí, o que acontece? Você tem um inchaço das glândulas, dos gânglios linfáticos, tá? E aí, quando você tem uma infestação dessa doença, esses gânglios começam a hipertrofiar, principalmente nas extremidades do corpo, atrapalhando a nossa circulação linfática e transformando em edemas. Esses edemas vão causar processos inflamatórios gravíssimos, tá? Que vão gerar fibroses, e aí a pessoa vai ficando assim num estágio com as pernas inchadas. Onde você tem muito gânglio linfático, ocorre isso. Na região do saco escrotal, da virilha. Então, as pessoas que têm a filariose podem ficar com as pernas inchadas e parecendo de elefante, por isso elefantíase, com saco escrotal muito inchado, aumentado. E assim, não tem como, porque você não consegue tirar os vasos sanguíneos para tirar os vermes. Tá? Você consegue controlar a doença, extinguir ela é muito difícil. E a transmissão dela é através de um mosquito chamado Culex, tá? Esses mosquitos dão muito em área de mata, em região de rio ali, no entardecer. Eles são típicos do período vespertino, né? E olha só, olha essa observação que eu botei aqui, ó. Existe um derrame de plasma para o tecido e a volta do mesmo para os capilares, a fim de realizar as trocas metabólicas. O plasma não é absorvido pelos capilares, é absorvido pelo vaso linfático e passará a chamar linfa. Essa doença, a larva migra para os vasos linfáticos, do sangue para os vasos linfáticos, porque o mosquito injeta ela no sangue, do sangue ela vai para os vasos linfáticos, interrompendo a passagem da linfa. Logo ocorre o acúmulo de líquido nos tecidos, causando os edemas, que são os processos inflamatórios, tá? E aí a gente tem imagens como essa daqui. Nesse estágio, a pessoa já não tem mais cura. Quando chega ao estágio avançado, já não tem como. Olha a perna desse indivíduo, tá? Como é que ocorre isso? A gente tem aqui, ó, penetração da larva. Peraí que abaixo a aba aqui, ó. Penetração da larva na pele durante a hematofagia, ou seja, o mosquito contaminado, tá? Ele pica você e injeta a larva, porque essa larva ela se multiplica principalmente nas glândulas salivares, ela vem para as glândulas salivares do mosquito, tá? Picou, beleza. E aí injetou as larvas. A fase no indivíduo humano é essas larvas se transformam em adultos, fêmeas e machos, e aí se reproduzem, os adultos produzem as microfilárias, que migram nos canais linfáticos e sanguíneos, tá? Então, o que acontece? Primeiro, as larvas vão para o sistema linfático, lá eles se reproduzem, geram as microfilárias. As microfilárias saem dos vasos linfáticos e vão para os sanguíneos, onde o mosquito, quando for picar a pessoa, ele vai ingerir as microfilárias, tá? Você tem 2 ciclos, no homem e no mosquito. E aí o mosquito ficou infectado. Mas como ele é um hospedeiro intermediário, ele não vai morrer da doença. As microfilárias migram para os músculos torácicos do inseto, tá? Se transforma em larva, que a gente chama. Essa larva migra depois para as glândulas salivares do inseto, que são a probóscide, que é onde ele vai picar. E aí você tem uma nova reincidência do ciclo, tá bom? Isso é a filariose. Temos também a ancilostomose, conhecida como amarelão. Essa doença cai bastante por causa de um personagem do Monteiro Lobato chamado Jeca Tatu, tá? Mas vamos ver aqui primeiro como é que ocorre a doença. A gente tem 2 tipos, o Necátoros americanos e o ancilostoma duodenale. Aqui no Brasil é muito comum o ancilostoma duodenale. Quais são os sintomas? Ulcerações no intestino delgado, tá? Esse verme é um verme hematófago, ele gruda a probóscide dele no intestino e fica sugando o sangue ali. Ele não suga os nutrientes que estão sendo digeridos, não, ele suga o sangue. E aí pode provocar hemorragia e, consequentemente, anemia, tá?
Por isso o nome é amarelão, porque a pessoa fica pálida. E muito cansada por causa daquela anemia que ninguém consegue curar. Só depois que descobre que você está com verme, que aí você toma um vermífugo e a anemia ela é curada porque você não vai ter mais o verme ali causando essas hemorragias, tá? A transmissão, ela pode ser ativa ou passiva. Vou explicar como é que isso ocorre, tá? Ocorre normalmente por infestação ativa. Quando se pisa num solo contaminado, esse verme ele passa pela pele, entra na corrente sanguínea e da corrente sanguínea a gente vai ver que ele vai parar no intestino. E tem todo um ciclo, a gente vai ver, tá? E a infestação passiva é quando você come os alimentos contaminados. Olha aqui a observação, ó. O homem é o único hospedeiro e a infestação se dá da seguinte forma. A larva filarioide entra no sangue, tá? Porque, Mary, mas você não tá falando do amarelão? As larvas dessas doenças se chamam filarioides, tá? No caso da filária, porque a gente tem uma infestação de filarioides, por isso o nome filária. Aqui também é o tipo de larva que é filarioide, mas é uma outra espécie, um outro verme, uma outra doença. Então, essa larva entra no sangue, corrente sanguínea vai para o coração, tá? E aí do coração para os pulmões, que ela pega a pequena circulação ali. E aí nos pulmões ocorrem duas mudas dessa larva, que elas se deixam mais resistentes contra o suco gástrico, porque elas perfuram os capilares pulmonares e migram para os brônquios e vêm subindo aqui para a nossa faringe. Na faringe, elas, que é do sistema respiratórios, elas caem para a parte do sistema digestório, tá? Chegando, descendo pelo esôfago e até o intestino. E aí gera a quarta muda dela. Ela se torna adulta e e aí vai ter a fecundação, formação dos ovos que são expelidos pelas fezes. E aí esse adulto é aquilo que eu te falei para vocês. Fica ali sugando o sangue, tá? Aí tem aqui, ó, que logo após 24 horas, as larvas, elas se transformam em larvas rabitoides, que sofreram a primeira muda dentro de 72 horas, passando a larvas filarioides e recomeçando o ciclo. A profilaxia não andar descalço e ter saneamento básico, tá? Porque se o solo tiver contaminado com fezes que contiver as larvas, essas larvas conseguem penetrar na pele, cair na corrente sanguínea e fazer todo o ciclo, tá? Aqui, ó, olha o ciclo. As larvas penetram no corpo através da... Aqui, ó. As larvas saem dos ovos e sobrevivem no solo. E aí penetram no corpo através da pele. Passam pela corrente sanguínea e chegam ao pulmão. No pulmão, elas eclodem aqui os vasos sanguíneos do pulmão, elas ultrapassam, chegam e são engolidas. Chegam na parte dos brônquios, vêm subindo pela faringe e são engolidas. Tornam-se vermes adultos e se acoplam à parede do intestino, sugando ali. E as fêmeas botam ovos e esses ovos caem nas fezes e contaminam o solo de novo, tá? Esse é o ciclo do amarelão. E aí, como eu falei, tá muito ligada ao Jeca Tatu, que foi um personagem, né, que o Monteiro Lobato, como um eugenista, né, ligava ele achava que o homem pobre, o homem do campo, ele era um homem preguiçoso e tal, né? Que só quem era melhor eram os homens da cidade, de elite e tal. E aí, quando ele começou a ser criticado por ter essa postura preconceituosa, postura racista mesmo, ele começou a falar que o que agredia esse homem do campo eram as verminoses. E aí, nessa época, já se entendia o amarelão como uma verminose, né? Então, primeiro ele coloca o homem do campo, que ele chama de Jeca Tatu, critica, e numa segunda fase, quando ele começa a ser criticado por esse preconceito, ele fala que o Jeca Tatu era cometido pelo verme do amarelão, tá? Então, cai muita coisa relacionada à literatura, à história da ciência, relacionada ao Monteiro Lobato, tá? Por causa do Jeca Tatu. O outro verme é a ascaridise,
tá? O parasita é Ascaris lumbricoides. Os sintomas são cólicas, náuseas, vômitos, oclusão intestinal, que é um entupimento do intestino de tanto parasita, a gente pode ver aqui na foto. A transmissão através de alimentos contaminados. Tem um ciclo muito parecido com o do amarelão. Só, o homem é o único hospedeiro também. A infestação ocorre quando se ingere alimentos contaminados com os ovos. Aí o verme segue o sentido da boca, estômago, intestino delgado, perfura o intestino delgado, pulmão, traqueia e laringe. Na laringe você sente uma tosse e engole. Se a infestação do verme for muito grande, esse verme pode descer pelo nariz e sair pela boca, tá? E aí você engole ele novamente. Por que ele precisa passar por todo esse ciclo, sistema respiratório e sistema digestório, para sofrer as mudas e na segunda passagem pelo intestino ele já está adulto para produzir os ovos e completar o ciclo, tá? E aí a profilaxia, como envolve fezes e saneamento básico, lavar bem os alimentos, porque você pode ingerir um alimento que foi, por exemplo, contaminado através de uma água com os ovos desse parasita. Aqui o ciclo, olha só. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo homem. O homem tem os vermes aqui adultos de 30 a 40 centímetros no intestino, tá? E aí ele libera os ovos nas fezes. Os ovos aqui, ó, ovos eliminados com as fezes, contaminam o solo e a ingestão através de água e alimentos. O ovo é embrionado, né, com o embrião do verme lá dentro. Aí você ingere. Ocorre a liberação da larva rabitoide no intestino delgado. Vai para o fígado. Do fígado pega a corrente sanguínea coração. Do coração vai parar no pulmão, né, pela corrente sanguínea. Do pulmão ele sobe pela traqueia, onde você engole, vem para o esôfago, estômago e volta para o intestino delgado, tá? E lá os vermes já estão adultos e começam a se reproduzir e liberar novos ovos. Então ele precisa tanto do ciclo respiratório quanto do ciclo digestório para poder se reproduzir e chegar ao estágio adulto, tá bom? Então, galera, nós vimos aqui algumas verminoses, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. E são as verminoses que mais caem em prova para vocês, tá bom? Então, um grande beijo, até a nossa próxima aula.